Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para explicar as atividades de ciências do dia 12 de junho que já se encontram na plataforma. As páginas do livro para vocês desenvolverem essas atividades são as páginas 21 até a página 23 do livro número 2 de ciências. Essas páginas aqui é referente a um novo capítulo que a gente vai começar a aprender, que é sobre os seres vivos, né? Então, aqui na número 1, eu já começo perguntando quais são as fases, né, típicas de um ciclo de vida, né, de um ser vivo. Né? Quais são as etapas que a gente passa? Então, assim, já vou antecipar para vocês, dar um spoiler. Uma das etapas que a gente passa é o nascimento. Mas essa é a única etapa do ciclo de vida de um organismo? Né? Vocês sabem que não. Então, aqui eu quero que vocês coloquem as etapas de um ciclo de vida de um organismo. Tá bom? Então, eu já falei para vocês que a primeira etapa é a etapa do nascimento. E depois? Na número 2, eu pergunto quais são os componentes básicos de uma célula. Célula, pessoal, mais uma vez, célula é a unidade funcional de um ser vivo, ou seja, a estrutura mais básica de um ser vivo. Então, olha só, a gente fala muito de célula, mas célula acaba sendo uma coisa abstrata, né? É uma coisa que a gente não consegue associar porque a gente não consegue visualizar. Então, vamos imaginar o seguinte, uma parede de tijolos. Para eu construir uma parede, eu coloco tijolos. Só que se eu só colocar tijolo numa parede, a parede ela não vai ficar firme. Então, o que eu preciso para poder dar firmeza, para unir esses tijolos, né, numa parede? Eu preciso colocar cimento. Então, vamos imaginar que a parede é o nosso corpo. Cada tijolinho que tem na parede é como se fossem os nossos órgãos. E o cimento, né, seriam as nossas células. É o cimento, né, são as nossas células que vão fazer com que, né, os nossos órgãos funcionem adequadamente, que controlar as funções vitais. Então a importância da célula é extrema para nós, né, para nós seres vivos. Mas quais são os componentes básicos? Né? Qual é a estrutura básica de uma célula? O que uma célula apresenta basicamente? Então eu quero que vocês coloquem só os nomes da estrutura básica de uma célula aqui, da número 2. Na número 3, eu estou perguntando, né, qual é a diferença entre as células eucariontes e as células procariontes. E para vocês darem um exemplo de um ser vivo eucarionte e um procarionte. Só antecipando. Procarionte, tudo que tem pro na frente, significa, né, primeiro, primitivo, antigo. Né? E carionte vem de carioteca. Carioteca é a mesma coisa do que núcleo. Então, olha só. Pro é primeiro. Carionte vem de núcleo, ou seja, primeiro que o núcleo. Eucarionte, carionte de novo, é núcleo. E o eu aqui significa verdadeiro, ou seja, células eucariontes são células com o verdadeiro núcleo e procariontes são células o quê? Então, assim, eu quero que vocês diferenciem, né? Vocês apontem a diferença mais significativa entre isso. E depois cite um ser vivo que possui células eucariontes e um ser vivo que possui células procariontes, ok? Na número 4, eu peço que vocês citem duas estruturas que vão estar presentes nas células vegetais, mas essas estruturas não vão estar nas células animais, ou seja, aponta para mim duas coisas que eu tenho na célula vegetal que eu não tenho na célula animal. Então eu quero que vocês coloquem aqui duas coisinhas que é exclusivamente da célula vegetal. Na número 5 eu pergunto o que são seres vivos unicelulares, e dê um exemplo desses seres vivos. E o número 6, o que são os seres vivos pluricelulares. Né? E dá um exemplo de ser vivo que possui aí, né, diversas células no corpo. Então, né, essas atividades aqui vocês vão encontrar das páginas do livro 21 até a 23. Qualquer dúvida, anotem para perguntar lá no grupo do WhatsApp no dia e horário da turma de vocês. Abraço.